Olá, bem-vindo, bem-vinda à 22ª edição do Conversas Online, iniciativa organizada pelo projeto Ser Mental, localizado em Olhão, Portugal. Meu nome é Roberto Chiodelli e hoje, 18 de junho, é o Dia Internacional do Pânico. Essa data foi adotada por muitos países para aumentar a conscientização sobre as doenças mentais, destinadas a incentivar as pessoas a desacelerar e, se necessário, obter ajuda que podem precisar, se de fato estiverem sofrendo os episódios de pânico. Para essa conversa, tenho o prazer de conversar e de receber a psicóloga clínica Mônica Mexia. Ela trabalhou muitos anos na área de dependência e comportamento de risco dos jovens, como psicóloga no serviço público, atualmente atua no privado. Tem formação em terapia EMDR e a técnica Brain Spotting. Mônica, seja muito bem-vinda aqui ao nosso encontro. Bom dia, Roberto. Obrigado. Olá a todos e a todas. E muito obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui verdadeiramente e falar sobre um tema tão apaixonante e tão importante como o pânico. Por isso, será uma conversa certamente muito boa, não só para nós os dois, que é o nosso mundo, mas também para todos aqueles que irão ver isto e que assim, desta forma, poderão se ajudar e ser ajudados. Não? Exato, Mônica. É um tema muito atual, né? Muito contemporâneo. Esse termo, talvez alguns, não sei, 20 anos atrás não era tão comum e cada vez mais estamos falando sobre isso. Então, eu gostaria de começar lhe perguntando o que é um ataque de pânico? O que significa isso? Eu acho que é a pergunta mais importante, na realidade, porque há muitas pessoas e felizmente, à medida que vamos cada vez mais falando sobre as questões da ansiedade e do pânico, vamos cada vez mais utilizando esta palavra também do pânico. A questão depois é que às vezes confundimos o pânico com muitas outras coisas, não é? Nomeadamente, às vezes com o simples facto de estarmos nervosos ou de apanharmos um susto, a pessoa diz que estou em pânico. O pânico é muito mais do que isto, não é? O pânico é uma reação muito aguda do nosso estado de vigilância, do nosso estado de alerta, obedece a características muito próprias. E um ataque de pânico normalmente dura ali alguns entre os 10 e os 20 minutos, não excede por norma os 20 minutos, de uma sensação em que a descrição mais comum é efetivamente que a pessoa sente que vai morrer, a pessoa sente que vai ter um AVC, a pessoa sente sensações físicas muito intensas, uns grandes apertos no peito, uma hiperventilação, a pessoa começa a respirar muito mal e muito rápido, começa a ter tonturas, começa a ter dormências no corpo, apertos no peito, muita sintomatologia física, sobretudo, mas também começa depois a viver num medo de que volta a acontecer este tipo de coisas. E este medo de antecipação é muito importante no pânico. E a pessoa começa a condicionar toda a sua vida porque, por exemplo, teve um ataque de pânico num determinado sítio ou num determinado contexto e a pessoa começa a fazer um comportamento de evitar aquilo que está a acontecer ou ir àquele sítio ou ir para aquela situação com medo de voltar a sentir estas coisas todas. E isto começa a ser muito intrusivo, muito invasivo do seu pensamento, não consegue parar de pensar nisto, é repetitivo, é constante, por isso isto tudo depois enrola-se e muitos ataques de pânico depois vamos para perturbações de pânico, mas o pânico, o ataque de pânico é uma sensação muito aguda de que algo mal nos vai acontecer naquele momento, que pode vir disputado por um pensamento, por uma imagem que surge, por algo muito subtil e que provoca uma reação muito forte durante aquele curto espaço de tempo, que pode vir do nada, ou aparentemente do nada, que hoje em dia neurologicamente já sabemos que não vem do nada. Não é? Por isso, estas são as apresentações e as descrições mais comuns de um ataque de pânico. Interessante. Eu vou aproveitar, desde já eu vou lhe perguntar o que neurologicamente, tu disseste que já sabemos que não vem do nada, então da onde que vem isso? Há umas quantas teorias neste momento em estudo e em trabalho, há grupos de trabalho muito interessantes neste momento nas neurociências a estudarem este tipo de fenómenos. Sabemos neste momento que há algumas estruturas do cérebro que estão
hiperativadas e que são muito recrutadas nisto, nomeadamente a amígdala. Existe um excesso, um pico enorme de produção do cortisol, a famosa hormona do stress, e de adrenalina, que fazem um pico gigantesco no momento do ataque de pânico. Por isso há uma enorme quantidade de cortisol e de adrenalina que são libertadas naquele momento, porque o cérebro vai interpretar que há uma ameaça, que há um perigo, e vai pôr o corpo em modo de prontidão, numa reação muito de sobrevivência, uma reação muito antiga que nós temos de luta ou de fuga, e este modo de prontidão causa a reação fisiológica de nos pôr em modo de ataque de pânico. O problema é que não há ameaça. A metáfora que eu dou sempre aos meus clientes é: imaginem que estão numa floresta a serem perseguidos por um leão, e assim que o vosso cérebro detecta que está lá o leão, põe-vos em modo de sobrevivência, em que vamos ter que lutar ou fugir. Ora, não vamos lutar com o leão porque sabemos que vamos perder, por isso o nosso cérebro vai nos pôr em modo de fuga. O problema é que na vida real, no nosso dia-a-dia, não há leão nem há floresta, mas o nosso cérebro pode se comportar como tal. Porquê? Porque às vezes fomos expostos repetidamente a situações de risco ou de perigo no nosso passado. Muitas das vezes é um comportamento também aprendido. Quando começamos a ver a história familiar destas pessoas, muitas das vezes há outras pessoas na família que também sofrem de sintomatologia de pânico ou de ansiedade, ou as duas. Por isso é um disparar do cérebro de uma reação de sobrevivência. O cérebro naquele momento deveria ter uma estrutura que alguns investigadores chamam-lhes a torre de vigia no nosso cérebro, que é o córtex frontal e pré-frontal, que deveriam de dizer à amígdala: não se passa nada, está tudo bem, mas que naquele momento, muitas das vezes até por questões traumáticas, isto não acontece, ou este processo atrasa-se um bocadinho e a amígdala dispara imediatamente porque já está muito ativada. Então é como se fosse um quadro elétrico que está sempre a disparar o disjuntor. Sempre. E não tem tempo de perceber que não há ameaça e volta a disparar. E a pessoa volta a ter um ataque de pânico. Então é toda uma reação neurológica a uma potencial situação de perigo, com o problema que não há perigo. E a pessoa está sempre a sentir-se em perigo, está sempre a sentir-se em hipervigilância, que é uma característica muito comum no pânico, só que não está a acontecer nada. A pessoa cognitivamente, racionalmente sabe que não está a acontecer nada, mas todo o seu corpo e todo o seu processo de pensamento está-lhe a dizer o contrário. E este conflito interno causa um grande sofrimento às pessoas. Ok, interessante. Mas vamos falar mais adiante um pouco mais sobre o tratamento. Mas eu gostaria de saber, porque eu falei lá no início, a impressão que nós temos é que tem sido muito mais falado ultimamente do que há tempos atrás. Eu não sei se existem dados falando da prevalência de casos de pânico, se isso tem aumentado. Os dados são um pouco estranhos. Se falarmos em dados oficiais, os dados da Associação de Psiquiatria Americana, falamos numa prevalência aí à volta dos 2,5% da população com perturbações de pânico. Aquilo que nós sentimos na nossa prática clínica é que este número está muito, muito abaixo daquilo que é a realidade hoje em dia. A Ordem dos Psicólogos, agora por alturas da pandemia, estimou que os números deverão andar ali nas perturbações de ansiedade e pânico. Aí já é difícil de separar as duas. Deveremos andar aí a rondar os 25% a 30% das pessoas a terem sintomas de ansiedade ou de pânico, que é um número gigantesco, mas é verdadeiramente aquilo que nós vemos e sentimos no nosso dia-a-dia. Eu posso dizer que na minha prática clínica, se calhar 75% a 80% das queixas das pessoas incluem sintomas de ansiedade e ataques de pânico, porque também está muito associada às perturbações depressivas. Por isso, vem num conjunto de muitas coisas. E cada vez aparece mais e, sobretudo, cada vez são mais jovens. Como estavas a dizer, há muitos anos atrás, e eu já não sou nova nisto, quando comecei a estudar, pouco se falava disto. E, sobretudo, pouco se falava disto em crianças e jovens. Falava-se disto em adultos.
E hoje em dia cada vez são mais jovens. Nós vemos crianças de primeiro ciclo, dos 6 aos 9 anos, já apresentarem situações de pânico. Isto era impensável há uns anos atrás. Aquilo que nós sabemos em teoria e na técnica de que o pânico normalmente surge no início da adolescência e depois pode perdurar pela idade adulta, mas o que vemos também é que cada vez mais jovens aparecem com estes sintomas, e isto sem dúvida que é muito preocupante. Também como nota adicional, sabemos que é mais prevalente nas mulheres do que nos homens. Não é que nos homens não surge, mas é mais prevalente nas mulheres. Porque ainda não sabemos, ainda não temos dados finos e sobretudo dados exatos, dados neurológicos do porquê, mas parece também ter a ver com questões hormonais. Mas ainda são hipóteses em estudo. Ok, interessante, interessante. Eu não sabia dessa informação de ser mais prevalente nas mulheres. Mônica, então, para quem está nos escutando, que tem experienciado isso, como lidar? Como lidar? Digamos, ok, já está acontecendo, né? Como que como é indicado nós lidarmos com esses ataques? A primeira coisa que eu digo aos meus clientes quando vêm com ataques de pânico, logo na primeira consulta, é: ninguém morre de um ataque de pânico. A pessoa tem a sensação que vai morrer, mas ninguém morre de um ataque de pânico. Não é apenas, entre aspas, uma situação, um equívoco do nosso cérebro, uma má interpretação do nosso cérebro, que depois faz esta descarga fisiológica. A pessoa não está a ter o AVC, a pessoa não está a ter o ataque cardíaco, a pessoa não vai morrer por causa disso. Por isso, eu costumo dizer que o ataque de pânico obedece a uma curva, e a partir de um certo ponto da curva é deixar acontecer. Porque ele acaba sempre. Ao final daqueles 10 a 20 minutos, ele para. Quanto mais a pessoa se deixar arrastar para os sintomas e no processo de pensamento e no processo emocional de eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, pior ele vai ficar, mais ele vai durar. Por isso, se a pessoa, quando surgem os primeiros sinais de pânico, identificar este pânico e começar a entrar num mindset muito mais de isto é um ataque de pânico, isto passa, menor vai ser a duração e o impacto. Porque a partir de certo ponto, quase todas as estratégias para o poder parar não vão funcionar. Porque o corpo já está em modo de sobrevivência. E aí é esperar. Muitas das vezes o treino é que a pessoa identifique de uma forma precoce os primeiros sinais que vai acontecer e agir na altura. E aquilo que eu digo sempre, respirações diafragmáticas, a respiração é muito importante no pânico. Aliás, a respiração é muito importante em qualquer patologia, na saúde mental em geral. Muita gente respira muito mal, por isso o sabermos respirar, aquilo que ainda hoje nós dizemos que é a respiração dos bebés, respirarmos pelo nosso diafragma, focarmos no facto de que é um ataque de pânico, não nos vai fazer mal, apesar de nos causar esse desconforto. Uma indicação muito interessante, e que aí já vem muita coisa nova que anda a surgir em saúde mental, dentro do possível a pessoa mexer-se, a pessoa caminhar, por exemplo, se for possível, na situação em que está, é muito importante, porque vai ajudar o corpo a dar outro foco às suas experiências somáticas e vai ajudar bastante. E depois há mais uma série de situações que, dependendo dos sintomas das pessoas, nós podemos adaptar. Mas é sobretudo a pessoa não se deixar arrastar emocionalmente para o que está a acontecer. Até porque há pessoas que vão ter um ataque de pânico na vida e não vão ter mais nenhum, e não vão desenvolver perturbação de pânico por causa disso. E há pessoas que depois começam a tê-los repetidamente, e essas pessoas sim devem procurar ajuda o quanto antes, e aí o tempo é essencial. Porque podem ter algumas estratégias e truques e coisas do género, mas vão precisar de intervenção especializada. Ótimo. Me parece até paradoxal, né? Porque a pessoa, quando já está no nível, não percebe antes que estou começando a ter, está no nível mais acentuado, quanto mais ela quiser fugir ou evitar, me parece que acaba sendo pior ainda. Pior. Não sei se Sim. faz sentido. Sim, faz todo o sentido.
Eu costumo dizer que a partir de certo ponto um ataque de pânico é mais ou menos como tentar parar um tsunami com uma palhinha. É inútil. Então é deixar-me-nos ir com a corrente imaginem, eu costumo dizer um ataque de pânico é como um rio. Se nós tentarmos, a partir de certo ponto, com a corrente muito forte, nadarmos contra a corrente, vamos nos cansar e vamos nos afogar. Mas se nós nos deixarmos ir com a corrente e irmos desviando lentamente o nosso percurso, chegamos até à margem e estamos bem. Por isso, a partir de certo ponto, é mesmo deixar acontecer. É assumir, é desconfortável, mas como já vai passar, eu vou só deixar que isto aconteça. E não vai acontecer nada. E não acontece. Eu às vezes brinco com os clientes e digo que nunca ninguém morreu de um ataque cardíaco, você vai ser o primeiro. É verdade. E acho interessante saber isso. Não se morre de ataque de pânico, não é um ataque cardíaco, enfim. E saber isso acho que pode ser muito reconfortador. Ok, vai passar, estou a sentir isso, né? Perfeito. Que tipo de tratamento tu já falaste aqui, né? Que, bom, se a pessoa teve um ataque, pode lidar com isso, aprender e talvez buscar alguma ajuda, mas quem tiver repetitivamente é muito importante em busca de um profissional, né? Um psicólogo, enfim, um psiquiatra. E tu trabalhas bastante com isso. Que tipo de tratamento tu utilizas no consultório com os pacientes? Aquilo que são as orientações neste momento, as orientações técnicas e aquilo que os estudos nos dizem neste momento é que há pessoas que vão pela via da intervenção com medicamentos, têm a sua validade, nem sequer vamos aqui discutir isto, porque seria uma conversa para muitas horas, tem a sua eficácia, mas não tem toda a eficácia, por isso a intervenção em psiquiatria é uma intervenção válida, em algumas pessoas para estabilizar é uma intervenção importante. O que os estudos nos dizem é que a conjugação, mesmo que a pessoa necessite de intervenção medicamentosa, a intervenção, a conciliação com a intervenção psicológica aumenta a probabilidade de um melhor prognóstico, ou seja, da pessoa recuperar melhor, recuperar mais rápido e, sobretudo, com menos taxas de recaída. Agora, nem todas as pessoas vão necessitar de introdução de medicação. Na realidade, a esmagadora maioria das pessoas não vão necessitar e necessitam, sim, de uma intervenção em psicologia. Nisto e na situação do pânico, as técnicas e as abordagens mais importantes ou que apresentam melhores resultados, quer na clínica, quer nos estudos, são sem dúvida a terapia cognitivo-comportamental e a intervenção em terapia EMDR. A terapia EMDR é aquilo que nós chamamos uma terapia de terceira geração, ou seja, daquilo que neste momento há de mais inovador e de mais atualizado em saúde mental. É uma terapia baseada na evidência e baseada no cérebro. É neste momento a intervenção terapêutica mais estudada e que mais produz artigos científicos em saúde mental e que mostra claramente que é a mais eficaz. Porquê? Porque se pensarmos que o ataque de pânico é uma reação neurológica e estamos a falar de uma intervenção terapêutica também ela baseada no cérebro, ou seja, de base neurológica, então faz todo o sentido que assim seja, não é? E que se tenha essa eficácia. As terapias que nós chamamos conversacionais, ou seja, as de segunda geração, vão incidir muito mais ao nível do neocórtex, são mais superficiais neste tipo de coisas. E a reação de sobrevivência é uma reação que está muito no cérebro reptiliano, está muito lá dentro do nosso cérebro. Temos que ir mais fundo. E intervenções terapêuticas como a terapia EMDR, entre outras, permitem-nos chegar lá com muita eficácia, sobretudo na relação custo-tempo, é muito mais eficaz. Ou seja, permite-nos chegar lá mais rápido e mais profundo com menores taxas de recaída. Isto neste momento é o que nos mostram os estudos, é aquilo que eu uso, sobretudo a terapia EMDR, em consulta e com ótimos resultados. Eu e muitos outros terapeutas em EMDR no nosso país, felizmente vamos formando cada vez mais. E apresentam resultados excelentes. E neste momento já há orientações e indicações técnicas, inclusive da Organização Mundial de Saúde,
na utilização e na intervenção da prática da terapia cognitiva comportamental e do EMDR nas situações de pânico. Aquilo que eu recomendo sempre às pessoas antes de começarem um processo terapêutico, verifiquem se a pessoa que vos vai consultar, se é efetivamente um psicólogo. Há muita pessoa por aí. Há uma base de dados no site da Ordem dos Psicólogos, onde podem colocar o nome do profissional e aparece se efetivamente a pessoa se está registada na Ordem, se é efetivamente um psicólogo, e depois têm toda a legitimidade de perguntarem que abordagens, que técnicas é que o psicólogo, o profissional utiliza no pânico e verificarem e fazerem perguntas para sermos todos clientes informados, não é? E não irmos simplesmente porque a pessoa tem bom nome na praça ou porque funcionou com a vizinha de baixo ou o que seja. Não é? Por isso é muito importante sermos todos clientes informados, porque efetivamente ninguém tem que viver, eu uso muito a expressão, se ninguém nasceu com pânico, ninguém tem que morrer com ele. Ou seja, não temos que viver com o pânico. Há abordagens, há técnicas, há formas de nós conseguirmos tratar e, na esmagadora maioria das vezes, eliminar o pânico. Por isso, as pessoas que não se conformem com isto e procurem a ajuda que existe. Perfeito. Muito bom. Isso é muito importante, esse recado. Mônica, em relação às pessoas que estão próximas a quem sente o pânico, por exemplo, pais, encarregados de educação, irmãos, irmãs, amigos, amigas, como eles deveriam agir, como tu recomendas, assim, para eles, que dicas podemos passar para eles lidar com essa situação? Eu costumo dizer que a primeira coisa que não se diz é tenham calma. Não? Porque se a pessoa quisesse ter calma, se a pessoa conseguisse estar calma naquele momento, a pessoa não estava a ter um ataque de pânico. E não se deixem sugar, arrastar para dentro do ataque de pânico da pessoa. Não é? Porque se pensarmos aquilo que estávamos a dizer no início da nossa conversa, Roberto, que se a pessoa tiver a ter um ataque de pânico e começar verdadeiramente a acreditar que está a ter um ataque cardíaco e que vai morrer naquele momento e tudo aquilo fica aumentado, ora, se as pessoas à volta daquela pessoa que está a ter um ataque de pânico também começarem a ficar muito aflitas, só vai alimentar o pânico da pessoa que está a sofrer do problema. Por isso, vamos todos perceber que ninguém vai morrer daquilo, que ninguém vai ter consequências desastrosas daquilo, e é simplesmente o que é que a pessoa precisa naquele momento. Retirar e dar uma volta com a pessoa. Às vezes é só estar lá, não precisam dizer nada de estonteante nem de brilhante, é estarem lá, é darem-lhe algum contacto físico quando a pessoa o tolera, porque às vezes o contacto físico, simplesmente sentirmos a pele até de outra pessoa com outra temperatura, com outra textura, pode ajudar. Simplesmente ir encaminhar. Se a pessoa ainda conseguir verbalizar alguma coisa, perguntar o que é que a pessoa precisa naquele momento. Pode ir buscar um copo de água fria, um copo de água com limão. Não deem açúcar às pessoas que elas não estão a ter uma crise de tensão. O limão vai ajudar a pessoa a salivar um bocadinho mais e isto, estranhamente, vai ajudar a que a pessoa se acalme. É outra reação neurológica. E em última análise, se a pessoa estiver num processo muito mais de negação, não se passa nada, terem uma conversa muito séria com a pessoa, não contar a ter o ataque de pânico, obviamente, depois, acerca de marcarem consulta e de procurarem ajuda profissional. E aí, às vezes, precisamos de ser, eu não digo rijos nem duros, mas objetivos. Não partam do pressuposto, isto é só uma fase. Porque se aconteceu uma vez, pode ter sido um ataque de pânico único, e aí tudo bem, aguardemos. Se começam a surgir, as pessoas que estão à volta, e muitas das vezes têm influência sobre a pessoa que está a sofrer, têm toda a legitimidade de dizer, não, tu vais, eu vou-te marcar uma consulta e tu vais, porque isto não pode continuar assim. Por isso não vamos normalizar o pânico no sentido que muita gente o tem e temos que falar sobre ele, mas não vamos assumir que, como muita gente tem, então isto é normal e não se vai fazer nada. Okay? Por isso, é normalizar a conversa e não a patologia.
Isto é muito importante nas pessoas à volta, é não fazerem um tabu disto. E é um sofrimento muito, muito alto, acaba fazendo que a pessoa se restrinja a várias atividades e não é preciso ficar com isso, assim, como você mesmo falou. Não, e muitas das vezes comentários que surgem em família do não podemos ir ali porque não sei quantas agora não pode. Pois, agora não podemos fazer nada porque ela não pode. Isto é muito danoso, isto é muito prejudicial, isto depois vai limitar muito a vida da pessoa, vai atacar muito a autoestima da pessoa, a autoeficácia da pessoa. Vamos todos sair disto e vamos todos procurar ajuda quando necessário e falar sobre as coisas de uma forma natural, porque na realidade pode tocar a qualquer um de nós. Exato, exato. Sim, estamos vivendo, né, uma era da ansiedade, né, regida pela ansiedade. Às vezes, hora ou outra, eu me impressiono com a velocidade das informações e com a quantidade de informações que nós recebemos hoje em dia com essa tecnologia. Então, talvez isso seja uma explicação, né? Claro que eu sei que, talvez 30 anos atrás nem se falava, né? Não sei, 40 anos nem se falava desse termo, e agora enfim, transtornos de ansiedade, perturbações, ataques, é incrível, né? Como tem sido recorrente. Ok. Mônica, eu gostaria de saber, então, um pouco antes do ataque, que medidas nós podemos tomar para prevenir tais ataques? Eu acho que está muito relacionado à ansiedade também. Não havendo um protocolo preventivo do pânico, chamemos-lhe assim, não é? Eu costumo dizer que muitas dos problemas da doença mental e do pânico, obviamente incluído, eu costumo dizer que para isso então temos que falar de saúde mental. Para isto temos que muito mais mudar o nosso discurso para a saúde mental. Não é o como evitamos a doença, mas sim como promovemos a saúde. E as pessoas têm que perceber que vivermos com altíssimos níveis de stress, cuidando muito pouco de nós, dormindo muito pouco, sendo muito sedentários, não fazendo práticas de exercício físico frequentes e constantes, não comendo bem, não andando hidratados, não tendo uma boa socialização, temos níveis de stress e de preocupação demasiado altos, fazendo, por exemplo, falando no caso dos jovens, colocando pressões em cima dos jovens perfeitamente desadequadas para a sua faixa etária, vivendo sim coberto de depressa demais, estamos-nos a pôr a jeito, basicamente. Por isso, se calhar a nossa maior prevenção para ataques de pânico é pensarmos sempre naquelas que são as 5 bases da saúde mental. O dormir, o comer, o hidratarmos, o fazermos exercício físico e o socializarmos. E se estas 5 estiverem ok, então já baixamos substancialmente a probabilidade de virmos a desenvolver problemas de pânico, de ansiedade e de tantos outros. Por isso, se toda a gente fizer estas 5, já ganhamos muito. Obviamente depois haverá sempre pessoas que vão ter mais apetência, mais tendência para desenvolver este tipo de patologias, de problemas, mas quanto mais nós cuidarmos da nossa saúde mental, quanto nós praticarmos uma coisa que o mindfulness diz tão bem, que é o autocuidado, quanto mais nós aprendermos a cuidar de nós, emocionalmente, fisicamente, está tudo ligado, mais estamos a prevenir ataques de pânico. Muito bom. E também a saúde mental ainda carrega algum estigma, né? Muita gente tem vergonha de falar que tem alguma ansiedade, enfim, tristeza, falar sobre seus sentimentos, falar sobre as suas vulnerabilidades. Então, como tu bem falaste, né? Poder falar sobre saúde mental. Dever falar sobre saúde mental é obrigatório. Havia um colega nosso no Norte que dizia que ainda somos muito analfabetos emocionais. E é interessantíssimo como existem listas, por exemplo, de palavras, de emoções
que ascendem às vezes às 50 emoções listadas diferentes, e no entanto se nós perguntarmos às pessoas, diga-nos emoções, e as pessoas ficam, sabem, a alegria, a tristeza e pouco mais, e têm muita dificuldade em falar sobre isso, em reconhecer isso em si e nos outros, e temos que trabalhar muito em saúde mental, até mais do que em doença mental, temos que trabalhar muito na saúde mental, nesta literacia em saúde que tanto se fala agora, e que foi das coisas, se calhar, melhores que esta pandemia nos trouxe, foi começarmos todos a falar de saúde mental, mas temos que começar a falar de saúde mental para já desde muito novos e depois de uma forma consistente, de uma forma que faça sentido, de uma forma que seja benéfica, pela positiva, exatamente para irmos quebrando este estigma horroroso que ainda temos em Portugal e em muitos outros países à volta da saúde mental e da doença mental, não é? É importantíssimo isto. Sim. Mônica, tens mais algum ponto que gostarias de abordar em relação a esse tema, que achas importante? Alguma mensagem, enfim? Estamos chegando ao nosso final. É muitas pessoas não ignorarem os sinais, não fingirem que não está lá. Surgem-lhes pessoas em consulta que estão há décadas, às vezes, a lutar contra si mesmos, sozinhas, a sofrer, quando a ajuda existe, e existe cada vez mais especializada. Há tanta informação hoje a fluir que é fácil chegarmos a uma ajuda, temos que sempre nos certificar que é uma ajuda competente e especializada, certificada para o efeito. E acho que conversas como a que estamos a ter agora, projetos como o Ser Mental, são tão importantes e que têm que existir cada vez mais e que têm que cada vez mais penetrar no tecido da comunidade para chegar a todos. Por isso, na realidade, só vos tenho a agradecer porque estão a prestar serviço público. Não é? Isto para mim é que é serviço público e isto para mim é que depois te permite que pessoas como eu, que estão aqui sentadas nos consultórios a ajudar as pessoas, o façam mais precocemente para, como eu costumo às vezes dizer aos meus clientes, para despachá-los o mais rápido possível. Eu costumo dizer que é mau para o negócio, mas é bom para a saúde deles. Por isso, iniciativas e projetos como o vosso não só têm que existir, como têm que existir ainda mais, ainda durante mais tempo. Por isso só vos peço, por favor, para não pararem, não é? Para continuarem, porque efetivamente se calhar é assim que vamos mudar estas percentagens crescentes de prevalência e de incidência destas patologias na população, porque o futuro neste momento é preocupante na área do pânico, se não intervirmos muito rápido e de uma forma muito, muito incisiva, não é? O futuro preocupa-nos muito neste momento. Ok, Mônica, muito obrigado pela conversa, pela exposição informativa, leve, acredito que vai esclarecer, ser muito esclarecedora para muitas pessoas e agradeço muito a sua presença aqui. Quem sabe mais à frente falamos sobre outros tópicos. Obrigado eu, Roberto, e sim, sempre à disposição para falar de coisas que são a nossa paixão. É isso, obrigado, até mais. Até mais.